Bom, pessoal, deu start aqui na gravação. Sejam bem-vindos, né, a mais a segunda aula, né, de projetos prediais. Deixa eu abrir aqui o microfone. Às vezes vocês têm alguma pergunta aí. Ah, o microfone está aberto aí. Eu deixei ele aberto aí da última aula. Se vocês têm alguma pergunta aí, alguém tentou. Eu vou só dar uma olhada aqui, pessoal. Qualquer pergunta e qualquer questionamento aí, vocês podem perguntar aí, tá aberto. Na última aula aqui, eu estava dando uma olhada. A gente falou sobre o fórum, né? Mas ainda faltou ainda concluir, né? Por isso que eu coloquei aqui a parte um. Então, relembrando aqui, ó, basicamente, lá no fórum de discussão, né? Ele pede, né, de acordo aqui com... que ele fala com diagrama unifilar. Mas aqui, propriamente dito, nós não temos um diagrama unifilar. Isso aqui é a planta baixa, né? Mostrando a cozinha, o banheiro e o projeto elétrico em si, apresentado aqui, né? Semelhante a esse daqui, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de um projeto elétrico aplicado em toda, né, uma residência aqui, né, com a planta baixa, ou seja, ou lá da matéria lá de leitura e interpretação de desenho, né? Nós temos como se fosse a foto a imagem de um drone, né? De cima aí do pavimento, né? Ou se for uma casa térrea aí, né? De cima da casa sem o teto, né? Inclusive esse projeto aqui ele está muito semelhante aos de alto padrão, porque tem um layout aqui, ó, mostrando onde fica o guarda-roupa, né? Onde ficaria a cama. Nesse quarto aqui não é o caso. Deixa eu ver no quarto do casal aqui. Eles poderiam muito bem colocar foi o que aconteceu, ó, colocou um interruptor paralelo aqui na porta, né, no, onde fica oposto à abertura aqui da porta, né, o interruptor para ligar e desligar essa única luminária aqui, né, e um dos layouts possíveis é você colocar um interruptor, né? Geralmente isso fica na cama, no quarto do casal, né? Mas você pode pôr no de solteiro também. E daí os de alto padrão você mantém, ó, numa cor bem, como é que eu posso dizer assim, uma cor bem discreta, né? Esse cinza aqui bem clarinho. Tem projeto que ainda é mais claro ainda para o pessoal na hora que for montar, né? E o projetista para ele fazer a referência para quem for fazer a montagem, saber onde que fica a posição, né, do outro interruptor do paralelo, né? Lembrando que, lembra lá da regra, você precisa ligar e desligar uma lâmpada ou várias em dois ou mais, você escolhe dois paralelo three-way. Se for mais pontos, tipo 10, né? A lista de material já sei que dois vão ser three-way, um para receber a fase e o outro para interligar o retorno em cada uma das lâmpadas que eu vou ligar e desligar por esses 10 pontos, né? O que sobra são oito, né? Então, os oito, a lista de material você vai comprar o interruptor paralelo tipo four-way. Aí, se você for fazer esse tipo de ligação sem automação, né? Sem uma central de automação, vai ser desse tipo. Dois vão ser three-way e os intermediários vão ser four-way. Então, nesse fórum aqui que a gente iniciou semana passada, né? Esse aqui está falando que é diagrama unifilar, né? Mas é o projeto em si, é a planta baixa.
O diagrama unifilar, um exemplo é esse daqui, ó. Temos o unifilar, deixa eu ver se tem um multifilar aqui, ó. Esse é um exemplo de multifilar, ó, mostrando a entrada geral aqui, ó, o DR em série, porque ele é apenas dispositivo, né? Se ele fosse disjuntor DR, ele integraria, né? Ele integraria o geral aqui, né? Com a proteção termomagnética, né? Contra curto-circuito e sobrecarga. E o, o dispositivo, o DR, não, o supressor de surto, né? O DPS, jampeado aqui no barramento de equipotencialização aqui no sistema de terra. Então, esse aqui é um exemplo de diagrama multifilar, porque ele mostra cada circuito, né? O neutro, as fases, né? Individualmente. O unifilar, não. O unifilar, em uma mesma linha, eu represento, né? Igual está aqui no projeto aqui, eu represento todos os circuitos que estão, né, o cabeamento que estão no projeto. Então, basicamente, deixa eu ver se já foi colocado aqui. Não, ainda não. Lembra que eu falei na aula passada que ia pedir para colocar esse material extra aqui? Ele não foi colocado aqui, não. Mas não se preocupe, pessoal, vocês não vão ser prejudicados, não. Esse material extra aqui, ó. Ele parou até na onde eu estava mostrando aqui, ó, lembrando que eu estou fazendo a extração, né? Até deixei, eu nem apaguei aqui que eu tinha escrito, fazendo a extração do diagrama unifilar a partir do projeto aqui, né? Do... E aí eu vou mostrar lá na NR10 os tipos de conexão lá na página, né? Em que o sistema de aterramento aqui, ele foi, os critérios, né? Em que ele foi. Então, o que está faltando aqui? Esse material extra para vocês. Então, de acordo com o projeto, né, a figura abaixo aqui, desenhar, né, o, o quadro. Aí lembra que eu falei como dá para você fazer, só que talvez no Paintbrush ficaria interessante. O ideal seria no AutoCAD, né? Mas assim, para não ficar aquele desenho que teve uma vez que o pessoal fez aqui, alguns fizeram que já eram da área, fez aqui, né? É porque você desenhar tudo alinhado aqui, né? Você teria que colocar com cor diferente, né? Não ia ficar muito prático. Por isso que eu alterei, em vez de você desenhar tudo nesse print aqui, né? Você teria que printar, criar um arquivo Word para fazer isso, né? Eu resolvi alterar aqui e pedir para vocês extraírem o projeto em si. Aí na aula passada, né? Eu comecei mostrando para vocês, ó, é, lá na página da Equatorial, né? Goiás. Você vai aqui em normas, não é nem a de conexão, não. São,
Não, não é essa. Isso, é norma técnica de conexão. Que às vezes ele pede, aí na hora que você clica aqui, né? Aí lembra que na aula passada a gente pegou aqui a NTC 0, ó, a NT 01, né? Já até foi para a página aqui. Como? Como é que o projeto, né? Deixa eu ver, deixa eu ver se ele mostra. Eu não lembro se ele mostra que é 127 volts. Ah, isso aqui, ó, a tensão, observe que a tensão entre fase e neutro é 110, entre fase e fase, né? Aí lembra que eu falei da lenda urbana que o pessoal tem do 110, né? Na verdade, não é 110, é 127 volts, né? Que eu expliquei na aula passada. Então ele é 127, por isso que eu parei aqui, foi na página 35, né, de 104. O primeiro passo é você, se você quer extrair um diagrama unifilar, né? Eu não sei se eu comentei com vocês, foi lá, não sei não, comentei, né? Como a gente está em projeto eletropredial, comentei lá em segurança e eletricidade, né? Que o diagrama unifilar é a expressão mínima de um projeto elétrico. Até no item lá do prontuário das instalações elétricas, né? Além de falar que a unidade consumidora tem que ter uma carga acima dos 75 watts 75 quilowatts, né? Que resultaria um transformador mínimo de 112,5, né? Mas isso, aí lembra que eu falei lá em segurança e eletricidade, que seria para uma instalação industrial ou para um comércio, tipo um atacadão aí da vida, né? Um açaí, né? E lá fala que a expressão mínima de um projeto elétrico, até lá no manual de interpretação da NR10, diz que a expressão mínima é um diagrama unifilar, né? Diz que pelo menos você tem que ter um diagrama unifilar para o projetista, na verdade, quem dá manutenção, né? Quem instala, né? Para saber da onde que a energia está vindo, para onde que ela vai. Por isso que eu estou focando em você ver o projeto aqui e conseguir extrair, né? Fazer o projeto, vamos dizer assim, ao contrário aqui, que primeiro, quando você projeta, você faz o diagrama unifilar, e só depois que você, né, com as cargas aqui, você distribui, já sabendo quais que são as proteções, né, a proteção geral, a proteção de cada circuito, né, de cada tomada de uso geral, de uso específico, né? Então, é importante você saber, olhando não só o projeto, igual a gente está vendo aqui, ele já feito, né? Mas você fazendo a inspeção visual. Lembra lá instalações elétricas, né? Que nós temos a inspeção, né? Aquele laudo lá de inspeção lá acho que foi da primeira, da segunda tarefa, né? De instalações prediais, em que você faz a visita técnica, né? Foi até uma das tarefas lá, né? A eletrotécnica Natália e o estagiário Gabriel, né? Eles visitaram a casa lá da dona Tânia, por exemplo, e fizeram o levantamento, né? Do as-built do elétrico, né? E como que eles fizeram isso, né? Como que, né? É fácil você lá né? Faz um croquis aqui, mostrando onde que é a cozinha, onde que é a sala, e daí você coloca os pontos, né? E entrega para a equipe de projetista, né? O que que eles vão fazer? Eles vão ver esse desenho com as informações que eles têm e começar, né, a dimensionar. Aí vamos supor que aqui é só dois ambientes, né? Uma cozinha e um banheiro, né? Mas poderia ser a casa inteira.
Então, baseado nesses dois ambientes, né, o primeiro passo é ir na norma, né, ó, fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, que é NT01 para o nosso caso aqui, né? Lembrando que a 04 lá, pessoal, era a 04 aqui, ó, para múltiplas unidades consumidoras. Mas essa característica aqui da tabela um e da tabela 2, né? A tabela um é para 220, né, monofásico e bifásico 380, né? 2 é a que se adequa a essa unidade consumidora aqui que a gente está analisando no fórum, né? Que é a tensão 127, né? Expliquei o imbróglio em função aí desse valor, né? Barra 220, que é a tensão bifásica, né? E que geralmente, né, aqui no caso da Equatorial, eles manteram, né, eles mantiveram aqui a configuração para um cliente monofásico, bifásico e trifásico. Muitas concessionárias de energia, onde é 127 monofásico, eles já colocam que os consumidores bifásico e trifásico, porque economiza no cabeamento e na proteção, né? Lembrando daquele cálculo aí que a gente fez na semana passada que eu exemplifiquei, né? Onde a potência, né? A mesma potência, eu vou ter um disjuntor é, dobrado aqui para tensão menor, né? A de 127, né? No caso, um de 45 aqui, né? Lembrando lá da regra de colocar 5 amperes a mais para proteção, né? Então, quando é 127, o pessoal gosta, né? Não só a concessionária, né? Mas os projetistas, os eletricistas, eletrotécnico, engenheiro, já gosta de projetar essa residência, né? O bifásica, porque você tem essa vantagem aqui de economizar energia, tá? Economizar energia, não, desculpa. Economizar no cabeamento e economizar no circuito de proteção, tá? Então, no primeiro momento, você enquadra esse cliente aqui, né? Como a carga, como é que eu fiz isso daqui, né? Como é que é feito? Você faz o somatório, igual eu indiquei na aula passada aqui, né? Então, ó, 600, ó, 1, 2, 3, 4, 6 vezes 4 aí, ó, 24, né? Mais 2.000, né? 1, 2, 3, 4, mais 2.000, mais 5.500, né? Então, se a gente for pegar calculadora aí que a gente tem mais acesso aí no curso, né? Vamos pegar essa daqui que é mais fácil, né? Aí 2.400, ver se eu não errei, né? Mais, que são esses quatro aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Essas quatro tomadas de uso geral, né? Essa aqui de uso específico, a de 2.000, né? Essa daqui. Mais a outra de uso específico, é a do chuveiro, que é 5.500. Então, tomadas de uso geral eu já contabilizei e tomadas de uso específico também. Falta agora a iluminação, né? Então, eu tenho a carga alocada de 100 volt-ampere para a cozinha e mais 100, né? Ou seja, 200 para o banheiro aqui. Então, mais 200. Deu 10.000. Ó, contabilizei errado aqui, ó. 10.100, né? Esse último desenho que eu fiz, coloquei 9.120. Então, já vou fazendo a correção aqui. Eu poderia falar que eu calculei errado, pegadinha, né? Mas não, calculei errado mesmo aqui na época aqui. Poderia falar, é pegadinha do malandro, eu calculei tudo errado aqui.
Então, esse quadro aqui, ó, em vez de 9.120, você tem 10.100 volt-ampere. A gente poderia aplicar conversão, por exemplo, circuitos para área molhada, aqui no caso é o chuveiro. Ah, agora eu estou vendo por que que o cálculo ficou errado aqui, ó. A da cozinha, eu não sei por quê, eu acho que eu devo ter pego, provavelmente eu peguei de um projeto já pronto. Foi isso mesmo, ó, que a cozinha tá 2.000, né? E nesse caso aqui, e eu não fiz a conversão aqui, ó. E nesse diagrama unifilar é 1.440. É isso mesmo. E o interessante, pessoal, é que vocês notaram que a tomada de uso específico ela está em watt, a outra está em volt-ampere, mas na verdade, como o fator de potência para circuitos dedicados, esse da cozinha aqui provavelmente é de um forno elétrico, ou do fogão, né, das chamas aí. Quando é um circuito resistivo, né, dedicado, exceto a luminária, as incandescentes, né, que hoje o pessoal chama aí de halógena, né, as incandescentes, o fator de potência é igual a 1. Então, quando você faz o cálculo lá, fator de potência igual a 1, é a mesma coisa que eu multiplicar a tensão pela corrente que dá a potência. Então, na verdade, em watts e em volt-ampere vai ser a mesma unidade, ou seja, a potência aparente e a potência, que é a potência total, né, a potência que a Lisa trabalha, elas vão ter o mesmo valor porque não houve, em tese, desperdício de energia, porque desperdício de energia é em função do efeito Joule. E nesse caso aqui, o efeito Joule é utilizado para aquecer a água do chuveiro, né, que é o aquecedor de passagem. E no caso aqui, se for uma churrasqueira elétrica, se for um forno elétrico, né, essa desvantagem aparente, ela torna-se vantagem, por isso que eles consideram o fator de potência igual a 1, né? Então tem essas correções aqui. Aqui dá 10.000. Eu vou fazer essas correções. Ah, professor, você falou isso na aula passada, que eu vou fazer, mesmo porque não, para não, foi até bom não fornecer esse material extra para vocês, mas pelo menos quem está vendo a aula agora, né, e quem assistir ela depois dela ser gravada aqui, né, que não pôde acompanhar aqui, vai poder fazer a correção, né? Então, esse diagrama unifilar, ele está certo aqui, né, porque o consumidor deixa eu ver se está certo mesmo, né? O consumidor, se é 10.000, né? Agora que a gente sabe que deu 10.100, um pouco acima, é, continua sendo o B, né? Aqui o B, esse daqui, ó, entre 10 e 100 e 13. Esse daqui é o B1. Lembra que sempre de cima para baixo, né? Aqui é M1, aqui é M2, M3, aqui é o bifásico categoria 1, bifásico categoria 2 e assim por diante, ó, T1, T2, esse aqui é o T3, né, entre 38 e 47 quilowatts aí, né, o T3, o T4 entre 47,1, né, e 57, deixa eu ver se tem o T5 nesse caso aqui. Temos, ixi, até temos o T5, né? O T5 e o T6.
Por isso que o programa que vocês provavelmente vão utilizar, caso vocês sejam projetistas aí, né? Provavelmente o Proelétrica, ou AutoQ Illumine, ou CAD-Proj, ou qualquer um outro aí, né? Eles são atualizados constantemente, né? Por exemplo, houve a troca de concessionária, né, de energia aí, né? Quem detém a concessão. Então, essas regras aqui, elas são as regras novas, né? Se enquadram à nova concessionária de energia, aí eles fazem atualização no banco de dados, né? Lá da chave, geralmente é um pendrive ou na nuvem, né? Igual atualmente o Photoshop o da Adobe ele faz, né? Em vez de o seu programa, é tudo na nuvem, né? Mas pelo menos os que eu conheço é um hard lock mesmo, é uma chave e no programa, né, e junto com essa chave e com as atualizações, vem o banco de dados, né, que na hora que você seleciona aqui a carga, né, ele fez o somatório aqui, ele dá esse valor automaticamente e provavelmente ele vai perguntar como tem duas opções, né? 60, o disjuntor de 60 ou de 63 aqui, né? Então ele é B1, né? Porque é o primeiro de cima para baixo aqui, né? As duas categorias possíveis de consumidor bifásico, né? Então chega as duas fases do neutro, né? É, faltou o terra aqui, né? A área de aterramento. Ó, ela tá faltando aqui. 1.100. A gente fez o somatório aqui. Beleza. Agora é a hora da gente fazer a divisão, separação do circuito, a segregação em conformidade com a NBR 5410, né? Lembrando que iluminação, né? Como são só dois ambientes, né? Então, os 200 watts de potência aqui, ou volt-ampere, né? No caso, eles são alocados para iluminação em um circuito, né, de iluminação geral, né? Se for uma residência de alto padrão, até uma loja, você pode ter, né, se essa potência aí ultrapassar os 1.100 watts aí, né, ou 1.100 volt-ampere, você já pode fazer a separação entre circuito de iluminação um, circuito de iluminação 2, ou circuito de iluminação do térreo da loja, né, da Hipoliteiras Utilidades, né, térreo, iluminação da Hipoliteiras Utilidades do térreo, iluminação do primeiro andar da loja. Que loja? Nome estranho, né? Hipoliteiras, né? Então, em homenagem ao professor de vocês aí, o professor Hipólito aí, que deu aula para vocês no módulo passado aí, tá? Então, você faz o somatório aqui, né? 200, né? Watts ou volt-ampere de potência. Você, para descobrir a corrente elétrica, né? Lembra que eu mostrei lá a instalação predial, e a gente usa esse prontuário, dependendo aí do cabo, né? Da marca e do cabo. Nós utilizamos esse prontuário aqui, ó. Por exemplo, essa tabela 6 aqui, né? Caso você esteja utilizando um Prisma ou um Corfil e por aí vai, né? Geralmente o programa pergunta qual o cabo que você está utilizando, ó. Para circuitos monofásicos, é um condutor de 2,5, ó. Nesse caso aqui, ele suporta 24 amperes. Se fosse trifásico, 21 amperes, né? Então,
A capacidade corrente do 2,5 é, nesse caso, se eu fosse utilizar esse daqui, é de 24 amperes. Para eu saber a corrente elétrica que vai fluir a partir dessa potência, lembrando, a gente vai utilizar, lembra lá de eletricidade básica, né? Potência é igual a tensão multiplicado pela corrente. Portanto, né, a corrente vai ser o quê? O valor da potência dividido pela tensão. Então, você vai dividir, né, os 200 pela tensão, né, monofásica, que nesse caso aqui é 127. Eu vou até que alinhar. Eu acredito que eu fiz esses cálculos aqui, né? Além de eu ter errado aqui, eu devo ter aproveitado de outro projeto aqui. Eu fiz com 220. Vamos ver os 127 volts aí, quanto que daria. Então, 200, né, volt ampere dividido pelos 127 volts. Ó, deu 1,57 amperes, né? Então, esse condutor, já que ele é indicado, né? Ou, na verdade, lembra que lá em instalação elétrica, lá no fórum predial, né? A gente comentando lá o fórum, sobre a troca do cabeamento, né? Aí lembra que eu comentei que a 5410 para iluminação, o condutor mínimo é de 1,5 para cima, né? Você poderia usar 1,5, mas eu vou dizer novamente, as construtoras, geralmente o pessoal lá da compra, eles não gostam de comprar o de 1,5 porque o 1,5 só vai ficar restrito à iluminação. Então eles já compram um cabeamento de 2,5, né? Então gente, é um exemplo aí na prática. Dependendo, se você autorizar a compra de cabo de 1,5 aí, dependendo, só se for uma máquina, alguma coisa muito específica, né? Mas o pessoal já compra já de 2,5, que ele pode utilizar tanto em iluminação como em tomadas de uso geral, né? Ou se eu comprar só o de 1,5, se sobrar, né? Se tiver um excedente, eu só vou poder utilizar em iluminação. Esse é o motivo de eu ter colocado o de 2,5, que eu sempre colocar o de 2,5, ó. Poderia utilizar, ó, deu 1,57 amperes, né? Eu utilizaria o de 1,5 que suporta 17,5. Fechou? Beleza. Então, ele tem uma corrente de 1,57, né? Esse circuito aqui, ó, corrente máxima de 1,57 amperes, né? Para tensão de 127. O condutor suporta 24. Vocês vão entender por que que eu estou fazendo esse raciocínio aqui. E o disjuntor, né? Ele suporta 10 amperes, né? Então, de qualquer jeito aqui, ó, o condutor aqui, ó, o circuito no máximo ele vai 1,57. Geralmente a capacidade do disjuntor aqui, a capacidade de corrente, ó, já está escrita aqui, ó, ele suporta 10 amperes. Por que que a capacidade de corrente do disjuntor ela tem que ser menor do que a capacidade de corrente do condutor elétrico? Simplesmente porque o disjuntor ele não é um dispositivo de proteção, ele vai proteger o quê? Os equipamentos, professor, né? Fala equipamento, né? Fala 300. Não. Na verdade, na NBR 5410, o disjuntor ele protege o circuito. Quem que é o circuito? São os condutores e os barramentos, né? Então essa é a pegadinha do malandro, né? E aí né? Pegadinha do malandro. Ele não protege, ele acaba protegendo a iluminação, os equipamentos, mas na verdade, em conformidade com a NBS 5410, em conformidade com a NR10, o disjuntor ele protege o circuito e o circuito é o cabeamento elétrico.
né? Então, antes do cabeamento elétrico derreter e entrar em colapso, provocar um acidente aí, um incêndio, né? O disjuntor elétrico tem que falar, para, né? Ele vai desarmar antes que o cabo comece a, né, a derreter, incendiar, né, e provocar corrente de curto-circuito. Aí é por isso que na NBS 5410 sempre o ideal, né, você, a capacidade de corrente do disjuntor tem que ser maior ou tem que ser menor do que a capacidade de corrente do condutor para ele desarmar antes, né, antes do condutor entrar em colapso. Então, em tese, né, eu poderia colocar um disjuntor aqui, se eu fosse seguir a regra lá, 5 a mais, né, poderia utilizar um disjuntor aí, né, de 6, né, 5 mais 1,57, né, 6,57 amperes, né? Então, por isso que vocês vão ver não só outros projetistas, né, que trabalham na área, mas o próprio programa, né, o AutoCAD Illumine, o CAD-Proj, eles fazerem eles escolherem esses disjuntores aqui, né, esse método, porque é o método aí da 5410. Ah, professor, então quer dizer que o mesmo se aplica à tomada da cozinha, né? Lembra que eu errei aqui a 1400, né? Então, a gente fazendo o cálculo correto aqui é 2000, né? 2000 watts, aí você vai, né? Ó, lembra da fórmula aqui, ó, 2000 dividido por 127. Esse circuito também é monofásico. Olha, já deu 15,74 amperes. Então, o equipamento, lembrando que a gente está considerando o de 2000, né? O que está aqui, né? O que está aqui na cozinha aqui, não o de 1400. Depois eu vou fazer a correção aqui. 15,74, beleza. O condutor, o de 2,5, caso seja esse. Professor, não pode ser o lá da NBS 5410? Pode. Mas lembra que eu falei, né? Isso lá em 1900 e Guaraná de rolha, quando tinha apenas um fabricante, e esse fabricante ainda era o cabo importado, né? Ainda tem a atualização da NBR 5410, né? Por isso que hoje em dia, com os fabricantes, né, a garantia da capacidade de corrente, da proteção é muito melhor, está mais atualizado no próprio prontuário elétrico, o prontuário do cabo, do que nas tabelas lá, igual acho que foi a 37, né? Isso, era a 37 lá da NBR 5410, né? É melhor você pegar do próprio cabo do que da NBR, porque o da NBR está desatualizado, né? Os condutores elétricos, hoje em dia, né? Os fabricantes eles têm uma dopagem aí, né, lá da bauxita lá que vira o cobre aí, né, ou, né, do alumínio aí, né, os cabos de alumínio com alma de aço, né, eles têm uma dopagem, né, uma pureza aí melhorada e a capacidade de corrente ela foi aprimorada também, né, com o passar do tempo. Então, o de 2,5, como é uma tomada de uso específico, né? A de 2000, vamos ver se o de 2,5 tanca, né? Deu 15,74 aqui, ó. De 2,5 tancaria, eu poderia colocar o de 2,5, mas como é um circuito de uso específico, um forno elétrico aqui, ó, por garantia, você poderia colocar o Afumex, né, o 750 volts, né, o de 4 milímetros. Mas, professor, eu sou dono de construtora, eu estou construindo no osso, né? É o mínimo de proteção possível, né? Igual toda construtora faz quando dá entrega aí de uma residência, aí, por exemplo.
Né, eu vou fazer com de 2,5. Beleza. Ó, ele suporta o 24, né? Então, ok. Agora vamos para o disjuntor. Será que eu posso manter esse disjuntor de 20 amperes aqui? Em tese, eu posso manter ele, né? Porém, o condutor, o de 2,5 aqui, né? Ó, lembrando que ele suporta 24. Exporta 24, a corrente é de 15, então ela está no meio, a corrente máxima, ela está entre a capacidade máxima do condutor e a ampera, e o do disjuntor, né? De qualquer jeito, se ele for aumentando aqui a corrente elétrica, né? Vamos supor que você deixa esse forno elétrico ligado muito tempo, né? E, e aí vai dando uma sobrecarga, esse relé vai esquentando aqui, né? Então, de qualquer jeito, o disjuntor de 20 amperes, ele vai acionar, né, antes do condutor de 2,5 colapsar com a capacidade corrente de 24 amperes. Beleza? Mas por segurança, ainda mais se a residência, né, se for sua mesmo aí, né, e se o cliente, né, se você pode orientar o cliente, ó, coloca um de 4 milímetros, isso eu estou considerando o Prisma, né, se for o Corfil, se for qualquer outro, aí é outra história, né, é o de 32, né, ele suportaria bem mais, então tá correto aqui eu deixar o de 2,5 e eu poderia colocar o de 4 milímetros que suporta 34. Beleza. Vamos para o próximo circuito aqui, ó. Tomada de uso geral do banheiro. Então fiz a divisão aqui, ó. Ó, desse aqui do banheiro tem 480. Aqui, ó, eu acho que eu tô lembrando aqui. Por que que tá 480? É porque eu considerei é, 0,92. Lembra que eu falei que o fator de potência aí, né, o ideal, né, é, permitido pela Agência Nacional de Energia Elétrica é 0,92. Então foi daí que eu extraí esse 480. Mas vamos pegar os valores mesmo aqui, ó. Os 600 volt-ampere, né? Então 600, né, 600 volt-ampere dividido pela. E lembra que eu poderia ter colocado junto. Eu coloquei só o banheiro porque a gente só tem o, o do banheiro e da cozinha aqui, né? Eu poderia, inclusive, ter colocado todos eles juntos, né? Eu poderia ter colocado o do banheiro e os três da cozinha aqui. Só que dá 2.400, né? 2.400, né? Eu já eu já teria que colocar um disjuntor, né, bem, né, com a proteção maior, né? Mas eu resolvi fazer essa segregação. Mas provavelmente se fosse uma construtora aqui, ó, ele juntaria essa tomada do banheiro aqui, né, com a tomada da cozinha, tá? Provavelmente eles uniriam os dois aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, 600 por 127, 4,72, né? Então, considerando aqui o sol do banheiro aqui, é igual eu nomeei aqui, ó, 600 volt-ampere, né? Parecendo mais um 5, né? Daria uma corrente, não vamos considerar o 480, né? De 4,72 amperes, né? Já o disjuntor, ele suporta, obviamente, né? Ele suporta aqui o de 10 amperes. O condutor de 2,5 também, ele suporta. O disjuntor, ele tem uma capacidade menor do que a do cabo, então, ok.
4 amperes, beleza. Vamos lá para a torneira elétrica aqui, ó, a de 2.000, né? A de 2.000 por 127, né? É porque o mouse aqui não... Ó, 2.127, 15,74. Ah, é, acabei de calcular aqui. Eu tinha esquecido. Então, essa aqui já foi, né? Vocês estão vendo aqui, ó, aqui eu escolhi o de 22 amperes, né? É igual eu falei, provavelmente eu aproveitei de outro diagrama aí, de outro projeto, né? De outra, mas foi de projeto mesmo, não foi de aula, não. Esse aqui também está correto, ó, 22, ó, um pouco acima. Lembrando, pessoal, que quem de vocês aí não for da área, né? Tem marcas de disjuntores que é de 10, por exemplo, tem o de 5 amperes, tem o de 10, o de 15, e aí vai crescendo nesse intervalo. Tem uns que é de 6 amperes, 16, né? É 22, 21, dependendo aí do fabricante aí, eles constroem com essa amperagem aí, né? Essa capacidade de corrente. Tem esse aqui eu já tinha feito, né? Agora falta o do chuveiro. Chuveiro, aqui eu coloquei como 5.000, né? Mas vamos ser preciosistas e fazer, como se diz, cabelinho na régua aqui em cima do que é aqui, ó, 5.500, né? 5.500 dividido por 127. É, ó, 43, né? Aqui, ó, provavelmente lembra que eu falei aqui que esses cálculos aqui eu fiz como 220 volts. Eu estou fazendo 127 porque lá no fórum está falando, ó, observação, tensão entre fase e neutro é 110 e entre fase e fase é 220. Mas provavelmente esse chuveiro aqui, ele seria dimensionado na tensão bifásica, o 220, ó. Só para você ter uma ideia, ó, eu fazendo o mesmo cálculo aqui, ó, ou no 220, ó, vocês vão ver que, tá vendo, ó, a corrente a corrente máxima de 43 aqui, ó, foi para 200 ou foi para 25 amperes, né? Então esse disjuntor que está aqui, ele serviria. Agora, considerando como 127 aqui, ó, seria o de 5.500, né? 5.500 watts. A corrente máxima desse circuito é 43,3, 31 logo, amperes. Esse condutor de 6 milímetros aqui, ó, ele suporta, caso seja esse da tabela 6 aqui, ó, ele suporta 41. É complicado. Corrente máxima da 43, então esse de 6 aqui, ó, não rola. O 6 suporta 41. Se fosse esse 0,6 a 1 kV, ó, seria bom que ele suporta 54. Mas vamos pegar o 750, que é o que a construtora que faz tudo no osso compraria. Então, ó, você tá vendo por que que o pessoal onde é 127 escolhe por bifásico? Ele já economizaria. Olha só o superdimensionamento aqui, ó. Seria um cabo de 10 milímetros que suporta 57. Então, seria um cabo de 10 milímetros. Aqui tá parecendo 100, né? De 10 milímetros quadrados, que suporta 50 e quanto? 57 amperes. Circuito monofásico, né? 57 amperes. Agora sim, ó.
Este de 10 milímetros tanca, o de 6 não tanca, né? Se for o 127 volts aqui, né? O disjuntor tem que ser um disjuntor aqui de 5 a mais aqui, né? Então ficaria 48, seria um de 50. Olha só a discrepância, né? Ficaria 48,38, né? Se a gente considerar 5 amperes a mais, né? Do que a corrente máxima do circuito, né? Em conformidade com a 5410, então daria 48 mais 5, né? 48,31, então um disjuntor aqui, ó, monofásico. Estão vendo que no desenho original eu coloquei, ó, bifásico. Se for um monofásico aqui, ó, de 57, 57 não, desculpa, de 50 amperes. Tá vendo que só o disjuntor, se fosse monofásico em 127, só o do chuveiro já chegaria próximo ao da residência aqui, ó, do bifásico aqui. Ainda tem a questão da gente fazer o equilíbrio de carga. Eu vou refazer, eu vou redimensionar aqui, né? E o material extra que vai ser fornecido para vocês vai ser redimensionado para essas cargas aqui, tá bom? Vocês têm alguma dúvida aí? Todas, né, professor? Só fez um cálculo aí, uma salada, mas vocês estão vendo que à medida que a gente vai fazendo os cálculos, a gente vai lembrando, né? Vai lembrando aí da NBR 5410, né, e das regras existentes nelas aí na quando da elaboração aí de um projeto elétrico predial. Tá? Uma pergunta aí, Davi, Alisson, Henrique, tá aberto o microfone aí, ó. Então, que ficou acordado aí o diagrama, né, o material extra com o cálculo, né, o cálculo correto aí para vocês não terem nenhuma confusão aí, né? Eu mesmo aqui eu tive que lembrar aqui como é que eu fiz antes, né? Porque eu perdi o arquivo original mesmo, né? Mas aí vai ser bom que eu vou colocar que o fórum você vai fazer a extração do diagrama unifilar, né? Que eu dei o exemplo agora, né? Do diagrama unifilar lá do projeto elétrico predial, tá? Então é isso, pessoal. Vou parar aqui a compartilhamento para a gravação. Fiquem com